Não há mais uma retaguarda na Rússia. Olhe atentamente para o mapa. As áreas verdes, antisseguras na Rússia, estão agora se transformando em puro caos. Rostov, Oriol, Briansk, Kursk, Belgorod e Krasnodar. Estas cidades já não são as linhas de retaguarda do exército russo, são a nova galeria de tiro da Ucrânia. Vladimir Putin pensou que tinha condenado Odessa e Kiev ao frio congelante durante os dias mais rigorosos do inverno. Mas a resposta de Kiev não foi pressionar o botão de espera. A vingança foi instantânea e devastadora. Nas noites de 18 e 19 de dezembro, as terras que Moscou havia declarado intocáveis testemunharam uma das operações de vingança de 48 horas mais intensas da história da guerra moderna. Enquanto os mísseis e drones da Ucrânia choviam sobre os alvos mais estratégicos de Putin, as pessoas entraram em pânico, registrando a destruição de suas janelas nas redes sociais. Para entender a anatomia técnica e a verdadeira escala desta operação, precisamos voltar o calendário para 18 de dezembro e examinar os eventos meticulosamente. A onda de ataques começou no porto de Rostov-no-Don, a aorta da logística militar da Rússia no Mar Negro. O alvo não foi escolhido ao acaso. O petroleiro construído em 1969, Valery Gorshkov, uma parte crítica da frota sombra da Rússia usada para contornar sanções internacionais, foi encurralado no terminal da fábrica de produtos de petróleo de Novochakhtinsk, o ponto considerado o mais seguro. A inteligência ucraniana esperou pelo momento em que o navio estivesse totalmente carregado ou descarregando, seu estado mais vulnerável. Testemunhas confirmaram que as munições usadas no ataque visaram a casa de máquinas e o leme do navio, que não são blindados ao contrário dos drones padrão. Quando a casa de máquinas de um navio é atingida, ele não só perde a capacidade de se mover, mas também perde seus sistemas de controle de incêndio e bombas. Os buracos abertos no casco e o subsequente incêndio descontrolado fizeram o navio afundar, resultando na perda de vidas de 2 tripulantes. Este foi um fracasso embaraçoso para a Marinha Russa. Eles não conseguiram proteger um enorme petroleiro atracado no porto, em suas próprias águas territoriais, de um simples enxame de drones. Enquanto a fumaça do naufrágio do petroleiro em Rostov ainda subia, Kiev intensificou seus esforços. Na noite de 19 de dezembro, a guerra escalou para um nível onde os civis sentiriam diretamente seu impacto. Desta vez, o alvo foi a cidade de Oriol, a sudoeste de Moscou. No entanto, os sons ouvidos durante este ataque provaram que a guerra havia evoluído. O som agudo e penetrante de alta frequência, registrado em vídeos por moradores locais, indicava que não eram drones Shahed ou domésticos movidos a hélice, mas munições a jato ou mísseis de cruzeiro desenvolvidos pela Ucrânia, variantes do Palyanitsia. Os mísseis travaram no alvo da usina termoelétrica de Oriol, a unidade de suporte vital da cidade, com uma capacidade de 330 megawatts. As defesas aéreas russas estavam completamente cegas para esses alvos rápidos de baixa altitude. O primeiro míssil atingiu o edifício principal da turbina da usina, enquanto o segundo atingiu o centro principal do transformador que alimenta a rede. Essa tática de ataque duplo foi projetada para tornar os reparos impossíveis. Então, qual foi o resultado? O incidente, que o governador de Oriol, Andrei Klitschkov, tentou minimizar e censurar dizendo: apenas uma instalação de infraestrutura foi danificada. Foi, na verdade, um desastre em grande escala que deixou dezenas de milhares de pessoas no distrito soviético da cidade sem eletricidade e, mais importante, sem aquecimento em temperaturas de 20 graus negativos. Naquela mesma noite, 19 de dezembro, o terceiro ataque atingiu 1.000 quilômetros atrás das linhas de frente na região de Samara. Esta área era considerada uma zona segura na retaguarda, longe demais da guerra para ser alcançada. No entanto, os sistemas de longo alcance da Ucrânia atingiram a fábrica Togliatti Azot, um dos 10 maiores produtores de amônia do mundo. Este ataque não foi simbólico, foi estratégico. A fábrica foi engolfada em chamas. As principais vias de acesso foram fechadas ao tráfego e a produção foi interrompida. Embora o Ministério da Defesa russo tenha tentado pintar um quadro de vitória na manhã seguinte ao afirmar: derrubamos 94 drones, a realidade no terreno eram fábricas em chamas, navios afundando e cidades congeladas. O resultado estratégico mais crítico desses ataques é o princípio da equalização da dor. A Rússia, que tem tentado desmoralizar o povo ucraniano há anos, deixando-o sem eletricidade e aquecimento no meio do inverno, agora foi atingida com a mesma arma em um efeito bumerangue. O desligamento da usina termoelétrica em Oriol não é uma simples falha técnica. A arquitetura residencial russa é profundamente dependente do sistema de aquecimento central. Quando a usina é desligada, não são apenas as luzes que se apagam. Quilômetros de canos de água quente congelam e estouram. Com temperaturas abaixo de zero lá fora,
O rompimento desses canos significa que milhares de apartamentos perderão sua infraestrutura de aquecimento por meses. A decisão da administração regional de Oriol de fechar as escolas não é um dia de neve. É prova do colapso do compromisso do Estado em proteger seus cidadãos do frio. No fronte econômico, o ataque a Togliatti Azot é um golpe estratégico nas fontes de receita da Rússia. Togliatti Azot não é apenas uma fábrica, é o coração das exportações de amônia e fertilizantes, uma das mais importantes fontes de divisas da Rússia. Em um momento em que as receitas de petróleo e gás natural estão limitadas, o incêndio nesta instalação e a interrupção na produção minam diretamente a capacidade de Putin de financiar sua máquina de guerra. O efeito dominó logístico é o mais mortal do ponto de vista militar. O naufrágio do petroleiro Valery Gorshkov em Rostov, em 18 de dezembro, significa a interrupção da linha de abastecimento de combustível para as unidades blindadas russas em Zaporizhia e Kherson. Um tanque sem combustível é a pilha de sucata mais cara do mundo. Este caos no porto de Rostov aumentará a carga sobre a já ameaçada ponte da Crimeia e tornará a logística russa ainda mais frágil e dependente de uma única linha. Enquanto tudo isso acontece, a psicologia do povo russo entrou em modo de pânico. As tentativas de Putin de explicar os problemas econômicos com frases absurdas como "o preço pago para manter a qualidade" já não fazem sentido para o público, porque nenhuma propaganda pode mudar a realidade de uma criança tremendo em uma casa fria. Olhando para o quadro geral, os eventos de 18 e 19 de dezembro provam que a estratégia de defesa geoestratégica da Rússia falhou. 3. A Ucrânia destruiu o mito da invencibilidade. Putin queria confinar a guerra ao território ucraniano e manter o povo russo vivendo em uma bolha. No entanto, a Ucrânia estourou essa bolha com seus drones de longo alcance e munições a jato. O Kremlin agora está em um dilema insolúvel. Usará seu número limitado de sistemas de defesa aérea, como Pantsir, S-300 e S-400, para proteger seus soldados e tanques na linha de frente? Ou os retirará da linha de frente para proteger centros industriais e civis como Togliatti e Oriol? Esses ataques mostram que a Rússia não pode fazer ambas as coisas. A fronteira é tão vasta que proteger cada ponto se tornou matematicamente impossível. O guarda-chuva de defesa aérea está cheio de buracos. As munições que caíram a apenas 400 metros do prédio do Ministério de Assuntos Internos em Rostov demonstram que o Estado não consegue nem proteger suas próprias agências de aplicação da lei. Isso é uma minagem física da autoridade. Além disso, esta situação refuta a tese do medo de escalada do Ocidente. Quando a Ucrânia atingiu os pontos mais profundos e estratégicos da Rússia, nomeadamente suas instalações de energia não nuclear e industriais, uma guerra nuclear não eclodiu. Pelo contrário, a máquina russa desacelerou. Kiev tomou a iniciativa e enviou a Moscou a seguinte mensagem: para cada míssil que você disparar, uma de suas usinas de energia queimará. Além da destruição física no terreno, o pânico silencioso que ecoa pelos corredores do Kremlin e as reações que isso provocou provam que o regime também entrou em um processo de colapso mental. A declaração de Putin, em 19 de dezembro, na qual ele tentou vender a recessão econômica como um preço consciente pago para manter a qualidade, não é a visão estratégica de um líder, mas os desvarios desesperados de um ditador desconectado da realidade. Enquanto o povo russo luta com os preços nos supermercados e o roubo em queda, a atitude do seu líder de que tudo está indo conforme o plano destruiu o contrato de confiança entre a sociedade e o Estado. Em particular, o ataque à fábrica Togliatti Azot não pode ser descartado como um simples acidente industrial. Esta é a remoção de uma das últimas cartas na manga da Rússia no mercado global. O incêndio desta instalação, um dos maiores produtores de amônia do mundo, mostra que as fontes de financiamento da máquina de guerra de Putin estão sendo sistematicamente cortadas pela Ucrânia. A Rússia estava tentando compensar o golpe em suas receitas de petróleo e gás, com exportações de fertilizantes e produtos químicos. Mas a fumaça tóxica subindo sobre Togliatti naquela noite é prova de que esse plano de fuga econômica também falhou, que a economia russa agora chegou a um beco sem saída, que está, de fato, presa. Ainda mais alarmante é o desvio nas prioridades do Estado. Enquanto o Kremlin gastou seus últimos recursos e tecnologia em sistemas de mísseis propagandísticos como o Oreshek ou em atacar cidades ucranianas, não conseguiu estabelecer um simples guarda-chuva de defesa aérea para proteger seus próprios cidadãos do frio. Quando as escolas em Oriol foram fechadas, não foi por necessidade meteorológica, mas pela falência do Estado.
A legitimidade de um Estado é medida não pela sua capacidade de expandir suas fronteiras, mas pela sua capacidade de manter as casas dos seus cidadãos aquecidas. E agora, na Rússia, ao longo daquela vasta extensão de Oriol a Rostov, o Estado está falhando em cumprir esse dever básico. E os parafusos que mantêm o sistema unido estão se soltando um a um. O petroleiro Valery Gorchakov, que afundou no porto de Rostov, não é apenas um monte de metal. É o enterro da reivindicação de superpotência da Rússia nas águas escuras do Mar Negro. Enquanto Putin promete vitória ao seu povo, ele lhes oferece apenas um cortejo fúnebre sombrio, frio e interminável. Este inverno não será apenas uma dificuldade sazonal para a Rússia, mas um teste de sobrevivência do regime. E parece que o Kremlin já perdeu este teste antes mesmo de cair o primeiro floco de neve. Como resultado, dezembro de 2025 entrará para a história russa como o início do inverno sombrio. As luzes se apagando em Oriol e os navios afundando no porto de Rostov não são apenas sucessos militares, mas também vitórias psicológicas. A Ucrânia quebrou a espinha dorsal energética da Rússia, cortou suas artérias logísticas e, mais importante, destruiu a ilusão de segurança vendida ao povo russo. Putin, que ameaçou com mísseis Oreshek, é agora um líder incapaz de aquecer suas próprias cidades. O inverno está apenas começando, e essas chamas iluminando o céu são sinalizadores anunciando o colapso iminente do Kremlin. Na Rússia, já não há lugar seguro, nem no porto, nem na fábrica, nem em casa. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.